Eu tive tempo ultimamente para jogar bastante coisa. Jogos que me marcaram pelos mais diversos motivos. 2 deles eram meio que jogos de terror. E eu digo meio porque um deles, o Hellblade, se define como um jogo de ação e aventura. Nesse quesito, ele me lembra bastante o jogo What Remains of Edith Finch, que apesar de ser considerado um jogo mais de mistério e simulação de caminhada, me manteve sentindo medo durante praticamente todo o tempo. O Hellblade se inspira na mitologia nórdica. A personagem principal quer trazer de volta o parceiro do inferno nórdico, o Helheim. Ela é perseguida por uma entidade e é praticamente o jogo todo influenciada por vozes dentro da cabeça dela, que são chamadas ali de As Fúrias. O jogo opera uma metáfora clara à psicose, e eu nem preciso dizer que a experiência é muito desconfortável. A imersão é bem forte e tudo parece muito como um sonho ruim. Os controles são bem limitados, de forma que a personagem não controla direito ela mesma. E o jogo faz questão de mentir o tempo todo, a ponto de muita coisa ficar em aberto se é verdade ou não. Logo nos primeiros minutos, a gente é introduzido a uma mecânica meio incomum nesse tipo de jogo. A gente começa uma luta com essas entidades estranhas, elas não param de aparecer e vai ficando cada vez mais escuro e mais difícil de desviar, até que tu inevitavelmente morre. A Tienua recebe essa mancha no braço e a gente é apresentado à mecânica de permadeath. Cada vez que se morre dentro do jogo, a mancha no braço da Tienua cresce. Se ela chegar até a cabeça, o jogo acaba. Ela morre e todo o progresso é perdido. É estranho pensar em como isso funciona, considerando que o jogo tem dificuldade adaptativa. Não se escolhe a dificuldade que quer jogar. O jogo se adapta a cada pessoa com o intuito de não quebrar a imersão. Ele não fica fácil demais a ponto de tirar o jogador da experiência e nem tão difícil a ponto de irritar ele. Um jogo bem famoso por usar essa dificuldade dinâmica é o Resident Evil 4, que conseguiu ser um dos jogos mais atmosféricos da geração passada, mesmo com um dos roteiros mais simplórios que eu já vi. No caso do Hellblade, não se sabe exatamente até onde a dificuldade se adapta ao jogador, nem o quão rápido a mancha no braço da Tienua pode se espalhar. Na verdade, não tem nem como saber se a morte permanente é real ou se é só uma espécie de blefe do jogo. A outra coisa que eu joguei foi o Layers of Fear, que diferente do Hellblade é declaradamente um jogo de terror em todos os sentidos. O jogo não te conta praticamente nada, tu só aparece nessa casa sabendo que tem que terminar uma pintura. E conforme ele começam também essas alucinações, que vão continuar ali durante todo o resto do jogo. Algumas coisas em específico me marcaram bastante, tanto no Layers of Fear quanto no Hellblade. Um tipo de desconforto ou ansiedade que eu não costumo sentir em jogos. E é sobre essa sensação que eu quero falar aqui. Eu tenho a impressão de que eu já senti algo parecido antes. Foi com o trabalho do pintor expressionista abstrato, mesmo que ele próprio recusasse essa classificação, Mark Rothko. A minha primeira impressão do Rothko era a visão clássica mais romantizada do artista gênio. Tudo vindo dele parecia bastante sensível, desde as representações urbanas mais convencionais até as pinturas de nudez. Existe até uma pegada mais política em algumas obras que inicialmente pareciam despretensiosas. Durante a crise de 29, um dos maiores períodos de recessão da história americana, ele produziu muitas pinturas nos metrôs. E eles aparecem muito como lugares de confinamento. Tudo parece bastante sufocante, e as pessoas representadas são sempre atenuadas em relação ao ambiente. Sem profundidade, sem rosto. A crise de 29 só acabou com o começo da Segunda Guerra Mundial. Diariamente saíam relatos novos do horror da guerra. O número de refugiados nos Estados Unidos cresceu de forma absurda, o que tornava praticamente impossível ignorar o nível sem precedente do que estava acontecendo na Europa. Isso teve um reflexo direto na arte do Rothko, que inclusive era descendente de judeus. Ele já tinha na obra dele certa influência do surrealismo, que surgiu em um contexto parecido de atrocidade humana da Primeira Guerra Mundial. O surrealismo surge quase como uma espécie de escapismo do horror da guerra. O absurdo ali era representado como uma forma de autodefesa para combater uma realidade que por si só era dura demais. O foco da arte deixa de ser o mundo externo para olhar para o inconsciente humano, os mitos, as metáforas do passado. No caso do Rothko, essa mudança foi especialmente dramática. Ele rompeu completamente com o presente. Foi de uma realidade urbana moderna para um mundo inconsciente, completamente remoto. E não é como se ele tivesse se alienado à guerra. Existem várias provas na arte do Rothko que ele era uma pessoa sensitiva quanto à situação do mundo e percebia o avanço do caos naquela época. Mas a forma com que ele encara aquele momento pós-Segunda Guerra é diferente, muito mais pessoal. E também parte de um fascínio pela filosofia do Nietzsche, que o leva muito para a morte dos mitos, a vida como um ciclo e a noção do desastre, na qual a morte tem um papel muito importante. Eu já tinha tido uma experiência parecida com o Francisco Goya, nas chamadas pinturas negras. Elas foram feitas em um contexto em que a democracia e a liberdade pareciam realidades muito distantes. O próprio Goya já tinha feito uma abordagem mais lúcida e crítica desse momento em pinturas como O Sono da Razão Produz Monstros, de 1799, mas as pinturas negras são diferentes. Não existe ali um olhar crítico ou intenção de mudar alguma coisa ou influenciar alguém de alguma forma. É
simplesmente a experiência de um pesadelo, o medo e a paranoia sem propósito algum. As pinturas do Rothko no pós-guerra e as pinturas negras do Goya compartilham esse efeito muito forte de paranoia e incerteza. Elas comunicam de uma forma que tem algo de especialmente desconfortável, e é muito difícil conceber exatamente o porquê. Quando se compreende o contexto em que elas nasceram, é muito difícil olhar para qualquer coisa que os dois produziram sem a presença dessa paranoia, esse desconforto em que os elementos mudam constantemente de significado e a gente perde a noção do que realmente está lá e o que a gente está criando. As obras são completamente indiferentes a esse sentimento. Foi mais ou menos essa a minha experiência com os jogos que eu mencionei aqui. O Layers of Fear, que inclusive tem vários quadros que eu mostrei aqui dentro do jogo, te coloca diante dos sentimentos e desejos dos quais o próprio personagem mais sente culpa. E é nesses momentos que o jogo fica mais perturbador, quando o personagem entra mais fundo em si mesmo e praticamente todos os elementos do jogo, que antes eram inocentes, viram fonte de paranoia. As coisas mudam e somem constantemente, e chega um ponto em que não se sabe exatamente se o jogo tirou uma porta do lugar ou ela nunca esteve lá. Tudo parece um tipo de pesadelo surrealista. Em Hellblade isso é com certeza ainda mais dramático. Não dá pra se confiar em basicamente nada nesse jogo. Eu não falo só das vozes que conversam com o personagem, mas as coisas que tu enxerga, os sons, até as próprias mecânicas do jogo. A mente da Tienua é um lugar ruim, e é impressionante quando o jogo faz a mente dela se confundir com a tua percepção e não se tem mais certeza do que é paranoia e o que é o próprio jogo. A parte mais pesada disso tudo, na minha opinião, é que não faz diferença. Não faz diferença se o jogo tirou alguma coisa de lá ou se ela nunca esteve. Não faz diferença se a mecânica de morte permanente é real ou é só um blefe do jogo. E não faz diferença se a protagonista está realmente em uma missão no inferno sendo perseguida por uma entidade ou se é tudo uma metáfora para a psicose e essa abordagem dos mitos e o inconsciente dela são só uma forma de escapar de uma realidade. Qualquer dúvida ou desconforto que tu sentir, não importa, é só paranoia. Where are you? He's lost. He's lost. Save him. You can't do it. He's lost. Meu nome é Otávio e o vídeo de hoje fica por aqui. Se vocês gostaram, por favor dá uma olhada na nossa campanha de apoio e em alguns links que eu vou deixar aí na descrição. Um para uns artigos sobre o Marte Rothko e o surrealismo, que embasaram parte do vídeo, e outro só umas recomendações. Obrigado pela atenção e até mais.